Salve, rapaziada, seja bem-vindo ao Ryan Reage, o canal onde eu reajo aos cortes mais virais da internet, a cortes polêmicos e canais que eu assisto no meu tempo livre. No dia de hoje, eu tenho a primeira vez reagindo ao canal dele, Fala Glauber Podcast, quando ele recebeu o grande Rubão. Como é que é o sobrenome do Rubão? Da Petrobras. E o título do vídeo é Rubão, Michele será a aposta de 2026? Vamos ver o que ele tem a dizer sobre Michele Bolsonaro. Mas antes, dê o like e se inscreva neste humilde canal. Estamos cada vez mais perto da marca de 400 mil inscritos e eu conto com você para dar o like e se inscrever aqui. Vamos lá, vamos ver o que o Rubão tem a dizer. Uma outra frase do 38, para tu saborear. Público, gratuito e de qualidade, só o inferno. O que você acha disso? Cara, vindo da boca de um funcionário público, eu acho uma bosta. Ó, eu não gosto quando as pessoas, na hora de atacar o argumento, atacam a pessoa. Por exemplo, cara, o 38 realmente tem esse red flag nele. Por que ele é funcionário público? Tá? E eu realmente sentei do lado dele, conheci ele, eu não acredito que ele tenha 120 milhões de reais pelo papo que ele tem, pelo assunto que ele tem. Quem é rico fareja outro rico. Mas esse argumento que o 38, quer dizer, que o Glauber falou do 38 aqui, cara, é muito real. É isso. E o Rubão já cortou ele dizendo, não, ele é funcionário público. Ele deve estar no inferno. Ele é funcionário público. Então é o seguinte, não adianta. Ele falou que ele continua sendo funcionário público, primeiro porque a função dele, realmente, né, só um funcionário público para fazer, né, ele é perito. Não, mas ele não precisava ele ser. Trabalha, né? Mas ele não precisava ser. Não, tudo bem, mas aí ele diz que, assim, que ele tem aptidão para aquilo, e então alguém tem que fazer, ele faz. E segundo ponto, já que o Estado está aqui só para usufruir, né, os burgueses estão aí, né, os políticos, ele vai lá e usa um pouquinho do Estado também. Cara, isso é um furo gigantesco na construção da imagem da persona dele, tá? Ele não pode falar aquilo que ele fala e ser com funcionário público. E eu já falei aqui publicamente, o dia que ele realmente mostrar que tem aquele patrimônio ali e sair do serviço público, aí ele vira um cara sério. Um cara sério que eu vou fazer campanha para ele ser presidente, de graça. Não precisa me pagar porra nenhuma, não. Eu acho que é a única, a cereja do bolo que falta pro 38 ser um cara realmente respeitado, fora da bolha do Red Pill e da criptomoeda, é essa parte aí, ok? 200 bitcoins, ele declarou na eleição, não foi nem no imposto de renda. Ele falou lá na eleição, e o papel aceita qualquer coisa. Eu posso chegar lá na eleição e dizer assim, eu tenho 10 mil reais na conta, que foram o que alguns petistas falaram. Os caras queriam, como é que é? Cargo no executivo e mostrou 10 mil reais na conta. Qual é, cara? Como é que você vai administrar um orçamento de bilhões, sendo que você, com 45 anos de idade, você só conseguiu acumular 10 mil reais? Aqui, cara. Então, papel aceita qualquer coisa. O que tu acha? Não, isso é hipocrisia. Eu não participo daquilo que eu não defendo, que eu combato. Participo disso. Eu vou participar do Estado. Se eu acho que o funcionário público tem que estar no inferno, então ele deveria estar no inferno também. Não, ele não disse isso, né? Calma aí, por favor. É que essas coisas gratuitas, né, pública e com qualidade é difícil, né? Sim, mas, porra, Rubão, você não pode atacar a pessoa. Ataca o argumento. Ad hominem. Cara, isso aí é a pior tática que você tem. A tática mais cruel e mais burra. Tipo, porra. Exemplo SUS, né? É difícil o SUS ter uma qualidade e prestar um bom serviço. O SUS, não, presta. Tem muita. Do mesmo jeito que tem exemplo de coisa ruim, tem exemplo de coisa boa. Tem coisa ruim, tem coisas boas. Então é o seguinte, agora, efetivamente, eu acho que é uma hipocrisia muito grande alguém que é funcionário público falar mal do funcionalismo público. Ele foi recrutado à força. Não, deixa. Eu mandei mal. Deixa esse papo pra lá. Ô, Rubão, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. O Mano Val tá olhando pra mim aqui, querendo que eu te questione sobre o cenário de 2026. Certo. E as opções são o seguinte: Michele Bolsonaro. Não, calma aí, pô. Tu vai atrapalhar. Vamos lá. Tu vai ter que dar a opinião de todos, cara. Quem seria o melhor cenário pro Brasil, né? Michele Bolsonaro, Haddad, Pablo Marçal. Tá bom já 3, porque no final são 3 que estão disputando aqui, não? Qual é o teu segundo? Boulos. Meu Deus. Zema. Eu sou candidato, gente. Depois desses 3 que estão aí, agora eu sou mais candidato ainda. É que assim, credencial o Rubão tem.
Só que para ser presidente, você tem que ter carisma, cara. A não ser que você tome o poder através de algum tipo de golpe, coup d'etat. Mas, cara, o Rubão não... Ele talvez tenha carisma com o público dele, com o pessoal mais nacionalista, mas tem que ter carisma com, dezenas de milhões de brasileiros. Não é o caso dele, cara. O Rubão é um cara bronco, ácido, mal. Mal no sentido de dizer, tipo, é um cara reclamão. Para ser presidente, você tem que plantar esperança na cabeça das pessoas. Tipo, cara, Arthur Moledo Duval, Renan, Rubão, esses caras que são amargos por dentro, cara, eles nunca vão se eleger em algo executivo, que são os grandes cargos na política. Por quê? Porque, cara, você tem que encantar o povo, achar que dá esperança. E aí que, cara, eu tenho que dar o braço a torcer. E o Lula é muito bom nisso. Michele não precisa nem dizer nada, não tem nada para acrescentar, absolutamente nada. A única coisa é que ela era mecânica do Mecânica. Só isso, mais nada. Só. O que é Michele Bolsonaro? Mas seria a representante do Bolsonaro, isso tem um peso. Certo, é representante do Bolsonaro. Cara, o bolsonarismo, ele simplesmente se desacreditou por si próprio. Hoje rolou em toda a rede aí, e o Bolsonaro, agora não tendo mais o que falar, não tendo mais o que se explicar de tanta covardia, de tanta frouxura, ele veio a público dizer que foi pressionado pelo Biden e pela Vitória Nuland. Sujeito que é presidente de um país e aceita a pressão de qualquer um que seja, bicho, é um bunda mole. E só falou depois que o cara foi embora? Você não falou agora que veio falar. Aí é o seguinte, mas eu sabia, ele esteve em Moscou com o Putin, foi lá por causa do agronegócio, garantindo lá os fertilizantes e... Claro. Caralho, verdade. Uma semana antes da guerra explodir, o Bolsonaro tava lá, o Putin chamou o Bolsonaro foi e, tipo, sei lá, Bolsonaro pisou fora da Rússia, bum, declarou guerra. O Putin e Trump, eu acabo confundindo os dois. Se dão tão bem que eu... Então é o seguinte, pelo menos ainda. Tu acredita nessa parceria, então, Putin e Trump? Cara, tem algo por trás disso tudo, desde longe. Há um respeito mútuo muito grande. Interessante. E aí, pra quem acredita, então, que o Bolsonaro tá bem na fita com o Putin e também com o Trump, então, Michele Bolsonaro forte, mas o Bolsonaro não tá bem com o Putin e nem tá bem com o Trump, não. O Bolsonaro deveria pagar, eu tô achando que o Bolsonaro deveria pagar uma caixa de Royal Salute. Não é uma só, não. A caixa de Royal Salute fechada pro Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes poupou o Bolsonaro de uma vergonha muito grande. Ao não permitir a ida dele aos Estados Unidos, evitou que ele pegasse uma pneumonia naquela praça, e ficar barrado do lado de fora da solenidade. Então, como ele não foi, o benefício da dúvida é dele. E quem promoveu isso foi o Alexandre de Moraes. Então ele deveria agradecer ao Alexandre de Moraes, ao invés de ficar chorando no aeroporto, porque não pôde ver o Trump. Homem velho. Mas a Michele Bolsonaro não foi? Foi, ficou lá na praça, lá, assistindo lá do lado de fora. Ninguém foi aceito. Tinha até vereador naquela lá, de Sucupira, e não tinha nem ele nem o filho. Nenhum brasileiro, nenhum da trupe que foi lá. O Pablo Marçal é tão bandido, tão canalha, que começou a publicar um vídeo de 2 anos atrás que ele teve do Trump, como se fosse de agora. Isso é pra você ver o nível. Rato, você quer o quê? De rato. Aí é o seguinte, o pessoal foi pra lá, poderia ter vindo aqui, vai num cachorro quente, vai num hambúrguer, num podrão, tem a televisão ligada e fica assistindo. Mas foram lá pra Washington. Foi todo mundo barrado no baile. Então, como o Bolsonaro, para não passar vergonha de ter sido barrado, como o Xandão deixou ele de fora, então ele pode dizer que, olha só, eu só não estava lá no Salão Nobre porque eu não fui, porque se eu fosse, eu estaria lá. Estaria nada, estaria do lado de fora, do mesmo jeito. Estaria no Salão Nobre. Bolsonaro estaria no Salão Nobre. Ele pede essa pro Xandão. O benefício da dúvida. Não, o Rubão, não. O Bolsonaro estaria no Salão Nobre. Quem não foi pro Salão Nobre era o jornalista Paulo Figueiredo, filho do Bolsonaro, mas Bolsonaro estaria no Salão Nobre, e eu digo mais, numa daquelas mesas da frente. O benefício da dúvida o ajudou, porque se fosse também seria barrado. Que bicho, o americano acha que o Brasil é um país da África e que a capital é Buenos Aires. Não somos nada para os Estados Unidos. Não somos absolutamente nada. A direita brasileira acha que tem algum nível de respeito por eles nos Estados Unidos. Tem nada. Os caras estão cagando para os outros aqui. O tratamento que a trupe do Bolsonaro recebeu lá foi vergonhosa. A realidade, o Trump não deu a mínima para quem estava lá do Brasil. O Milei ainda entrou lá para dentro, fez a palhaçada dele, o circo dele, mas o resto nada. Então foi muito bom ele não ter ido. Esse daí ele deve pro Xandão. Tá, mas e o cenário para 2026? O cenário para 2026 vai ser lançado pela Globo e escolhido pelo Judiciário. Então,
depois a gente bota um nome e chama isso de eleição. Eu sou candidato, mas vai ser isso. Vai ser isso. A Globo já começa a fazer aquelas pesquisas onde ela escolhe, por indução, quem é que são os candidatos para serem analisados. E todo mundo fala, você vê que aqui como é que é o ministro aquele? O Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes vai lá para fora para juntar a imprensa e falar que ele é a favor do semipresidencialismo. O que é isso, Se eu sou semipresidencialismo? presidente do Brasil, quando ele chega aqui, o pedido de impeachment dele está em cima da mesa do Senado. O judiciário não tem que se meter em política, não. Ele não tem que ter opinião nenhuma sobre o sistema brasileiro. Ele faz parte do judiciário. Cabe a ele não se manifestar. Cabe a ele exatamente o papel de não se manifestar. Ficar quieto, calado, falar assim, isso aí não é assunto do judiciário. O judiciário é um dos 3 poderes e não se manifesta sobre isso. Aqui todos os ministros do Supremo não podem ver um microfone? Sim. Uns literalmente não podem ver um microfone. Mas assim, cara, o cenário é Michele Bolsonaro, Pablo Marçal e Haddad. Você quer mais um elemento? Quer incluir Gustavo Lima? Você botou, São os nomes. você botou tanta merda, botando mais um, não tem problema nenhum, não. Não tem problema, não. Isso aí, se aqui bom pegar... Pô, o Rubão se acha pra caralho. Não, mas os caras vão ter voto, cara. Voto eles podem ter, não tem problema nenhum, não. Isso aí depende do povo brasileiro. Aí, se for pra votar mesmo, isso aí é ótimo. Um cenário que eu venho com um partido anão e engulo todos eles. Não vai, Rubão. Se botar num debate, eu engulo todos eles. No primeiro debate, todos eles em fila, um do outro. Mas você não vai ter tempo, você não vai nem ser chamado pro debate, Rubão. Porra. Tô te falando, cara. Pra executivo, você tem que ser um encantador, você tem que ser um contador de histórias, tem que plantar esperança. O Rubão é um cara amargo. Que, cara, ele tem excelentes ideias. Tipo, eu gostaria muito que ele fosse o Putin brasileiro, mas o Putin, pra chegar lá, ele não é votado. O Marçal também, Pablo Marçal é bom de debate. Bicho, o Pablo Marçal leva a capivara dele, é só isso. Eu não falo com bandido. Mas fizeram isso pra prefeitura, não funcionou. Mas quem fez é incompetente. Quem fez sabe fazer. Quem fez sabe fazer. Tem que saber fazer, bicho. Tem que ter a dose de ironia certa. Tem que saber desestabilizar. Se ele tá pensando em desestabilizar a mim, tá ferrado. Ninguém me desestabiliza, não. Eu falo alto, eu grito, falo alguma coisa veemente. Eu mantenho a minha temperatura interna fria. Tem esse negócio, não. Por mais que às vezes acaba a live e tem gente que me liga, pô, tá bem. Tô ótimo. Tranquilo. Tô aqui tomando uma cocazinha, tô tranquilo, calmo. Agora, realmente, isso aí é o adversário que você deseja, cara. É tudo que você deseja. Isso aí é um cenário maravilhoso. Que maravilha, cara. O Haddad, pulo de 10. O Haddad pede até pra ele. Eu acho que, cara, a esquerda não tem como levar o Haddad, porque o Haddad, ele virou o Tachad. Nem a esquerda vai votar nele. O Haddad realmente está politicamente muito queimado. Tem que ser Lula 4, eu ia falar Lula 2, não, mas Lula já teve Lula 2, agora seria Lula 4, ou doutora Deolane. É que a esquerda não tem um herdeiro do Lula ainda não. A Janja. Janja, ela é muito mais preparada para assumir um cargo político do que a Michele Bolsonaro. Rapaz, o Haddad foi prefeito de São Paulo, conseguiu perder no primeiro turno a reeleição. Nunca aconteceu isso em lugar nenhum. O cara pode até perder, mas no primeiro turno, de um cara, o Haddad criou o Dória. Mas ainda assim foi candidato em 2018. Foi candidato em 2018, que tinha que botar alguma coisa e botaram ele ali. Ele perdia até pra ele mesmo. Perdia até pra ele mesmo, tá certo. Que reproduzem o Brasil atual. Isso. Então, quando tu bota Gustavo Lima, Pablo Marçal, os caras têm multidões. Cara, mas multidões pra quê? Michele Bolsonaro também, através do Bolsonaro. Michele Bolsonaro não é Michele Bolsonaro, é o poste, é a Dilma do Bolsonaro. É a Dilma. Cara, se for botar Michele Bolsonaro, tem que botar o Duda, o Carlos Bolsonaro, mas Michele não. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, eles têm muito mais pulso para ser presidente do Brasil do que a Michele. Do Bolsonaro. Só que sem o desgaste que a Dilma pegou na época. Há um desgaste muito grande aí. Olha, ele tá tremendo, ó. Olha a cadeira dele tremendo. É um cara que teve várias chances de fazer alguma coisa, de se manifestar, de ser o líder de tudo isso aí, e preferiu correr. Tomou-lhe uma pernada dos Estados Unidos, foi ofendido pelos Estados Unidos, acabou de chorar dizendo que foi pressionado pelo Biden, e para onde é que ele vai quando a situação aperta? Vai correndo para os Estados Unidos. Tipo de moleque, não precisa nem correr atrás. Aquele ditado, galinha de casa não se corre atrás, ela vem. Então, representar isso aí é o bolsonarismo. Os bolsonaristas conscientes estão tudo pulando fora, cara. Eles vão procurar outra via. Não tem condições mais. O Bolsonaro não se sustenta. O Bolsonaro é incapaz, incompetente, fraco e frouxo. E não gosta de trabalho. Bom, esse foi o argumento aí do grande Rubão no Fala Glauber Podcast. Eu quero saber se você
Gostou dos argumentos dele? Se você tem alguma coisa a adicionar? E quem, na sua opinião, serão os fortes candidatos em 2026, se tirarmos Lula e Jair? Tá? Quem estaria ali na segunda linha? Coloca aí nos comentários. Tamo junto, é só o começo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever neste humilde canal. Conto com você. Até o próximo vídeo do Ryan Reais.